Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 41. Bons estudos! Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu sobre petróleo, não é mesmo? A gente já viu que o petróleo é um líquido negro que se encontra no subsolo. Ele não forma lençol como a água. Ele fica preso em rochas esponjosas, que formam camadas entre as rochas mais duras. O petróleo e o gás natural estão sempre juntos. Nas rochas esponjosas tem também muita água. O petróleo e o gás ficam boiando em cima da água. Fica tudo lá embaixo, sob muita pressão. Daí, se a gente fizer uma perfuração, um poço que chegue até lá, o petróleo vai querer sair e jorrar para cima. E falando em jorrar, a nossa teleaula de hoje vai jorrar novas informações. Nessa teleaula, você vai aprender o que são hidrocarbonetos. Vai perceber sua importância como combustível industrial e caseiro e como matéria-prima de outros produtos, como o plástico, por exemplo. E vai aprender a representar a fórmula química e a fórmula estrutural dos hidrocarbonetos mais simples. Eu sempre trago na bolsa um saquinho plástico que nem esse daqui, que é para não jogar lixo no chão. Para mim, a gente devia fazer que nem lá no primeiro mundo. Lá, quem joga lixo no chão é até multado. Aliás, a gente vai aprender hoje muita coisa aqui sobre esse produto, o plástico. Se liga aí que as informações já vão começar a jorrar. A nossa teleaula está apenas começando. Gás natural, com 6 letras e começa com a letra M. Gás natural não é aquele gás de cozinha que a gente usa, aquele gás de botijão? Não, Zezé, o gás de botijão é gás derivado do petróleo. Então o que é gás natural, seu sabichão? Gás natural? Eu não sei. Gás natural deve ser aquele que fica junto com o petróleo no subsolo. Se você não sabe nem o que é direito, quanto mais o nome do dito cujo, né? Mas você tá com sorte. Tá vindo ali o Orlando, aquele que trabalha na companhia de gás. Por que você não pergunta pra ele? Ô, seu Orlando. Oi, pessoal, tudo bem? Mas que caras, posso ajudar em alguma coisa? Sabe o que é, seu Orlando? Gostaria que o senhor me ajudasse a resolver essa palavra cruzada. É um gás natural com 6 letras e começa com a letra M. Bom, Clóvis, o gás natural que está sempre junto com o petróleo, na verdade é uma mistura de vários hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos? Não, o que é isso? Hidrocarbonetos tem mais de 6 letras e não começa com M. Acontece que o hidrocarboneto que tem maior quantidade no gás natural é o metano. Metano, olha aí, Clóvis, tem 6 letras e começa com M. Vivendo e aprendendo. Mas, peraí, esse gás natural é uma mistura do que mesmo? Hidrocarbonetos. Olha, os hidrocarbonetos estão em todos os lugares. Quer ver um exemplo? Esse saco plástico aqui. Na verdade, ele é feito de um material que é um hidrocarboneto muito grande. Entendeu? Bom, em primeiro lugar, o que são os hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos não são um tipo só de substância. São, sim, um grupo de substâncias formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos presentes no gás natural podem ter 1, 2 e até 3 átomos de carbono na sua molécula. E todos se chamam metano? Não. Metano é o nome apenas de um dos compostos. Eu vou explicar melhor para você. O metano é o mais simples. Ele tem apenas um átomo de carbono na sua molécula. E cada átomo de carbono pode fazer 4 ligações. Em cada uma dessas ligações se liga um átomo de hidrogênio. Quer dizer que para cada uma das 4 ligações do carbono, um átomo de hidrogênio. Exatamente. Essa é a fórmula do metano. CH4. Que legal, Zezé não vai acreditar. E quando tem 2 carbonos? 2 átomos de carbono é o etano. Veja só, um carbono se liga ao outro. E ainda ficam sobrando 6 ligações para o hidrogênio. E tem ainda o propano, que tem 3 átomos de carbono e 8 de hidrogênio. Tá ficando cada vez mais complicado, hein? É mais simples do que parece. Metano, 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Para escrever a molécula de etano,
que tem 2 átomos de carbono, é só tirar um átomo de hidrogênio e ligar um átomo de carbono. E colocar os átomos de hidrogênio para completar as 4 ligações. E para escrever a fórmula do propano, é só tirar um hidrogênio do etano, colocar um carbono e depois colocar hidrogênios para completar esse carbono. Propano, etano, metano. São hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são muito importantes. Eles estão presentes em todas as coisas do nosso dia a dia. Os objetos de plástico, por exemplo, como esses aqui, são todos feitos a partir de hidrocarbonetos. As tintas de parede, os tecidos sintéticos e muitas outras coisas feitas de hidrocarbonetos. Ah, isso sem falar no nosso velho conhecido gás de botijão, o GLP, gás liquefeito de petróleo. O GLP é uma mistura de propano e butano. O propano tem 3 carbonos e o butano 4. Mas qual é a fórmula do butano? Quantos hidrogênios ele tem? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Quantos hidrogênios tem a molécula de butano? Bem, vamos por etapas. Se o butano tem 4 carbonos ligados entre si, é só preencher as outras ligações que sobram com hidrogênios. Então teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios. A fórmula é C4H10. Isso, pode por aqui, ó. E o que é que vocês estão interditando aí, hein? Nós vamos interditar um pedaço da rua porque nós vamos começar a instalar o gás natural aqui na região. Ah, quer dizer que o gás natural que vem pelos canos e tubos é diferente daquele gás que a gente compra no caminhão, aquele que vem no botijão? Olha, o gás de botijão é praticamente propano e butano. Esses gases se transformam facilmente em líquidos quando se aplica a pressão. É por isso que são vendidos em botijões. Dentro dos botijões, o propano e o butano estão na forma de líquidos. Por quê? Porque estão sob pressão. Isso. Quer ver? Esse isqueiro aqui, por exemplo. Você sabe que líquido é esse? É um gás que foi liquefeito. Exato. É o butano, o C4H10. Quando essas duas substâncias saem do isqueiro ou do botijão, elas se transformam em gás. E acende-se a chama. Já o GLP e o gás natural, eles não são tóxicos, mas eles apresentam um outro problema. Eles se misturam com o ar e essa mistura é explosiva. Basta uma pequena faísca do motor da geladeira, por exemplo, e pode dar início à combustão, que pode acarretar uma explosão. Por isso, todo cuidado é pouco. Cheque sempre se não há nenhum vazamento na sua cozinha. Isso é muito simples. Basta você pegar uma esponja com sabão e passar na rosca, onde a gente atarracha o botijão. Se fizer bolinha ou espuma, é porque está vazando o gás. Agora, cuidado, o sabão, ele não veda o buraquinho por onde está saindo o gás. Por isso é melhor você procurar um especialista. Não, mas isso tudo é um perigo. Os compostos do petróleo, em geral, são usados para queimar como combustível. Mas se o petróleo, essa mistura danada que a gente está vendo, quando ele queima, ele não polui o ar? Se queimar sem nenhum tratamento, polui sim. É por isso que as indústrias petroquímicas tiram as impurezas que podem causar problema de poluição. Outro dia eu vi na TV uma notícia sobre uma indústria petroquímica. Áurea, é verdade que essas indústrias usam derivados tirados do petróleo para fabricar outras substâncias? É, e é exatamente por isso que elas ficam perto das refinarias de petróleo. Os compostos tirados do petróleo, principalmente o etileno e a nafta, são usados para fabricar um monte de substâncias. A amônia, o nylon, a borracha sintética, tintas, solventes e também os plásticos. São compostos com milhares de átomos. Esse saquinho aqui é feito de um plástico chamado polietileno. São hidrocarbonetos com milhares de átomos. Que engraçado. Eu sempre achei que plástico fosse uma coisa muito mais complicada. Os plásticos são feitos de moléculas enormes, mas muito simples. O plástico mais comum, usado para fazer saquinhos, é o polietileno. Como o próprio nome diz, poli, muitos. Etileno, que é um hidrocarboneto. Muitos etilenos. Portanto, uma cadeia de muitas moléculas de etileno. Outro nome do etileno é eteno. Peraí, você quer dizer esse aqui, não é? O etano.
Que tem 2 carbonos. Não, esse é o etano. Existe também o eteno. Eles são muito parecidos, mas eteno é eteno ou etileno e etano é etano. Eteno é um hidrocarboneto que, como o etano, também tem 2 átomos de carbono. A diferença é que ele tem 4 hidrogênios e não 6. A fórmula correta é C2H4. Mas daí os carbonos vão ficar com 2 ligações sobrando. É que os carbonos estão ligados entre si por uma dupla ligação. E se essa segunda ligação se abre, aí se liga mais outra molécula de eteno, que se liga a uma outra molécula de eteno e assim por diante. Nossa, vários etenos ligados em cadeia. É isso que é o polietileno, o plástico? Isso mesmo. Eles se juntam até formar uma molécula enorme, com milhares de átomos de carbono. Polietilenos. Poli quer dizer muitos e etileno C2H4. Gente, vocês não vão acreditar o que eu vi aqui nessa revista. As moléculas dos plásticos são muito grandes. Por isso, eles têm propriedades especiais. Eles são mais estáveis, têm mais resistência. Além disso, eles demoram centenas e centenas de anos para se degradarem. Mas será que dá para 2 átomos de carbono fazerem 3 ligações também? Sabe por que eu gosto de você, Clóvis? Por causa dessa sua curiosidade, desse seu espírito nato de pesquisador. Dá para ligar 2 átomos de carbono com 3 ligações, sim. É o acetileno. Agora me diga uma coisa, qual é a fórmula desse composto? Veja só, se você ligar os 2 carbonos com 3 ligações, vão sobrar apenas 2 ligações para o hidrogênio. Portanto, a fórmula do acetileno é C2H2. Grande Clóvis! Almir, tudo bem? Que é isso, hein? Tá fazendo algum curso de desenho, hein? Não, Almir, essas aqui são as fórmulas moleculares dos hidrocarbonetos. Metano, propano e etano. Ah, qual é a do acetileno? Essa aqui, ó, C2H2. Ah, essa eu acabei de aprender. Os carbonos estão ligados com 3 ligações. Ué, mas por que você quer saber? É a carga que eu vou transportar amanhã. Só carbono e hidrogênio? Só? As aparências enganam, meu amigo. Esta é uma das cargas mais perigosas que existem. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Pode inflamar-se com calor, fagulhas ou chamas. Os recipientes podem explodir violentamente com calor. Há risco de explosão do vapor em ambientes fechados ou abertos ou em rede de esgotos. Nossa Senhora da Aparecida, o que é isso? São os perigos do acetileno que o Almir vai transportar no caminhão dele. O contato pode provocar queimaduras na pele e nos olhos. Os vapores podem causar tontura ou sufocação. Em contato com o fogo, pode produzir gases irritantes ou venenosos. Deus me livre! Almir, vamos ver se você está bem preparado para transportar essa carga perigosa. Manda lá. Vai. Em caso de vazamento, o que deve ser feito? Eliminar as fontes de ignição para não provocar faíscas ou chamas. Estancar o vazamento se não for correr risco. Usar neblina de água para reduzir os vapores e não fumar na área de risco. Certo? Certíssimo. Almir, você é um dos grandes heróis das nossas estradas. Vai com Deus, Almir, e boa viagem, viu? E toma cuidado que tem um trecho da rua aí que tem obras. Opa, deixa comigo. Tchau. Grande Almir. Bom, enquanto o Almir faz o trabalho dele, você faz o seu, que é estudar. Enquanto isso, nada melhor do que uma revisãozinha. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Hoje, aprendemos a diferença entre gás natural e GLP, o gás de botijão. Vimos o que são hidrocarbonetos. Conhecemos as fórmulas de alguns deles, do metano, do propano, do butano, do etileno. Vimos também como se forma o plástico, material resistente, e percebemos a importância do papel da indústria petroquímica e seus produtos no dia a dia do cidadão. Você viu só como o Clóvis é curioso e persistente? Ele não desiste enquanto não descobre o porquê das coisas. Procura nas revistas, pergunta para as pessoas, vem aqui no meu laboratório. Faça isso você também. Pense, reflita, levante questões, vá atrás das respostas. O seu livro de química tem dicas interessantes para você aplicar até mesmo no seu dia a dia. Dê uma boa estudada. E até a próxima teleaula.